Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Hoje trazemos até você o testemunho de vida do homem de Deus, cantor Samuel Mariano, que fala sobre a sua trajetória de vida, vindo de uma família humilde e de uma região difícil no Nordeste, e das dificuldades de gravar o seu primeiro CD para hoje ser um dos maiores cantores evangélicos da atualidade, realizando um grande trabalho de missões, ganhando milhares de almas no Brasil. Seja impactado por esse testemunho e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda esse vídeo a chegar a mais alguém. Deixa eu contar um pouquinho do que está acontecendo comigo e daqui a pouco eu entro no que a gente leu. Eu tenho 32 anos de idade. Aliás, quarta-feira agora eu estou completando 33, tá? Recebo presente adiantado. Por favor, acima de R$2.000 os presentes, irmãos. Nada de Avon, alma de flores. Tô brincando. Mas olhe para cá. Eu tenho 32 anos de idade. Nasci numa cidadezinha chamada São José da Coroa Grande. Nasci atrás da igreja. Com 8 anos de idade, meu pai foi chamado para cuidar de um engenho, uma que acho que vocês conhecem como vila, um lugar separado da cidade. O lugar que o papai foi cuidar era um lugar onde o evangelho estava passando por uma fase de escândalo. O pastor que era de lá, o camarada que cuidava do povo, o diabo fez uma armadilha para ele. Ele chegou em casa e ele era vizinho da filha. E quando ele chegou em casa, ele ouviu a filha discutindo com o genro. E ele foi olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Quando ele olha pela janela, ele viu a filha toda banhada de sangue. Ele tinha chegado do corte de cana. Ele estava com uma foice na mão. Mas não teve perdão, já foi no pescoço do genro. E depois que ele jogou a foice no genro, que ele olhou para a filha, ele viu que a filha não tinha sangue, não tinha nada. Isso foi um escândalo no engenho, e foi aquela coisa toda. E meu pai chega bem nessa época. Uma época da igreja desacreditada, da igreja estafalada, aquela coisa toda. E já há tempo nesse lugar não havia casamento, as moças fugiam para a casa dos rapazes. Mas a gente chegou lá. E quando a gente chegou, a minha vida foi virar o severino da igreja. Obreiros eram poucos, trabalhos tinham poucos, e meu pai é o maior evangelista que eu já conheci na minha vida. Papai consegue você entregar uma congregação para ele, e daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, você encontrar somente aquela. Meu pai não consegue isso. Meu pai dali, ele sai ramificando, e daqui a pouco entregaram na mão de papai 4 congregações. Com 5 anos ele estava com 12. E não era ponto de culto, era congregação. Ele era pedreiro. Aí você já imaginou, né? Eu era o menino que carregava areia, fazia massa, sentava tijolo, aquela coisa toda. O Zé faz tudo da igreja. Ainda tinha que estar com a cara bonita para a noite cantar no culto. Porque um dia eu dou tanta risada quando eu lembro disso. Não tinha ninguém para cantar para tirar a oferta, mas também não tinha ninguém para tirar a oferta. E eu saí com a salva. Ser valente, pelo... Diga aí, 2 em 1. Fui músico de igreja. E como músico de igreja, sinceramente, eu aprendi a tocar tudo e não sei tocar nada. Porque era assim. Eu pegava a bateria, aí o menino da bateria viajava.
Quando ele viajava, aí o irmão dizia assim, bota Samuel. Aí o cara da bateria voltava, mas o do baixo foi disciplinado. Aí disse, não, Samuel toca baixo. Eu ia para baixo. Eu sei que nesses instrumentos aí eu passei em tudo, aprendi a tocar tudo. Agora se você perguntar qual é a tua especialidade, eu não sei nenhum. Mas Deus tem um negócio tão doido. Porque me olhando na minha infância, você não dava para entender. Eu não parava em instrumento. Hoje, se você me der uma gaita, eu toco. Se você me der uma sanfona, eu toco. Se você me der um violão, eu toco. Guitarra, baixo, bateria. Bateria não, né, Neto? Bateria é mais ou menos. Mas se botar, eu faço barulho. Deus, parece não, eu sei que Deus estava olhando e dizendo, pega tudo. Porque um dia eu vou lhe dar uma banda. E você vai ter que estar entendendo de tudo que está acontecendo atrás. E eu sou um dono de banda muito chato, porque qualquer pessoa que der um erro aqui, se alguma hora vocês verem eu olhar para trás e ficar sério, pode ter certeza, alguém fez alguma melada. E se eu olhar para trás e der uma risada, é porque alguém fez uma coisa que jamais nessa vida eu vou conseguir fazer. Então o ouvido acabou ficando muito aguçado, né? Ao ponto de cantar, de tocar para gente desentuada. Você já tocou? A pessoa começava de madrugada, quando o galo canta eu oro, e você procurando a nota, tá por aqui, tá por aqui. Eu tinha um amigo que a gente saía procurando a nota, o baixista, o Juarez. A gente começava, a irmã começava a cantar e ele começava bum, 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 para procurar onde é que estava. Era mais ou menos isso, só que daqui a pouco ele procurou e não achou. Aí ele falou assim, tá aqui no captador. Deve estar aqui, porque no restante não tá não. A minha vida foi essa. Carregar caixa de som na cabeça. E tinha um negócio que o papai fazia, gente, que era bonitinho, mas era muito chato. Uma tal de alvorada. Sabe o que é acordar 2h30 da manhã e sair de ponta de pé, pegando as caixas, botando na porta da igreja. Aí tinha uma rua bem grande. Aí 3h30 para 4h a gente começava, acordai, acordai. Irmão, os desviados da igreja vinham aceitar Jesus de pijama, pensando que era o arrebatamento da igreja. Que há de ser? Eu sonhei Jesus voltando, eu quero aceitar Jesus. Papai tinha umas estratégias muito doidas, porque assim, papai chegou nesse lugar e quem dominava era o catolicismo. O grupo das irmãs era desse tamanho. As meninas só ficavam na igreja até arrumar um namorado. Aí, papai disse, o que eu faço? Aí ele inventou de fazer um tal de culto dos católicos. Olha a doideira do meu pai. Crente não entrava, só entrava católico. Irmão, papai inventou um tal do munguzá. Aqui é chamado de munguzá também? Aquele negócio de milho com leite, com canjicão, é? Pronto, mais ou menos aquilo ali. Um canjicão doce com pão. Aí os que não vinham para ouvir a palavra, vinham para comer. Aí lotava. E outra coisa, papai não colocava na igreja, que é para não espantar eles. Colocava no refeitório da igreja. Aí juntava aquele monte de gente. E papai, a primeira vez, papai pregou e deu o tema. Mas na segunda, olha a estratégia de papai. Gente, próxima semana quem diz o tema é vocês. O que vocês disser, eu vou estudar para trazer aqui para vocês. Aí o católico fazia prostituição. Aí pronto, na outra semana só prostituição. Na outra, adultério. Pronto, vamos falar sobre adultério. Aí, era um estudo. Resultado, papai não fazia apelo, porque era um culto dos católicos. Eu sei que passaram-se 3 meses e quando foi um belo dia, papai chegou no que ele queria, porque o papai perguntou, qual é o tema da próxima semana? Um católico disse, idolatria. Papai disse, chegou onde eu queria. Irmão, eu nunca me esqueço como foi que papai definiu idolatria. Eu ainda lembro disso. E não podia entrar crente, mas eu entrava. Porque quem ligava o som para papai pregar? Eu. Quem botava o munguzá? Eu e mamãe. Mas olha para cá. Papai chegou e fez assim, gente, quando você passa num cemitério que você percebe um túmulo,
e tem uma cruz em cima. É sinal que tem o que embaixo? Aí o camarada disse, tem um morto embaixo. Isso aí. Aí ele fez assim, você passa na frente da igreja católica. Tem uma cruz em cima. Aí tinha um católico que fez assim, o senhor Lucas, tem morto embaixo, né? Ele disse, não sou eu que estou dizendo não, é você. Rapaz, tinha umas estratégias muito doidas. Um belo dia chegou lá em casa um tal disse, testemunha de Jeová. Rapaz disse, seja bem-vindo. Se a gente vai conversar sobre a Bíblia, ele disse, é isso aí que a gente vai fazer. Mas antes, bora orar. Testemunha de Jeová não gosta de orar. Papai botou os caras de joelho 40 minutos. Quando os caras levantou, olhou para papai e disse, muito bom dia, a gente está indo, que tem outra casa esperando a gente. Papai disse, não, bora conversar. Ele disse, não, outro dia a gente conversa. Meu pai é fenomenal. E essa coisa toda, eu passei a minha infância toda acompanhando. Eu já fui dirigente de jovens, escola dominical. Eu já ensinei crianças. E ensinar crianças é muito massa, porque eu li a história, ia ser a história de Jonas. Aí eu fazia um barco de papel, amarrava num cordão, botava um boneco para ilustrar. E lá veio o barco. As crianças me amavam. E papai tinha gente, a estratégia de evangelismo de papai era tão terrível que papai chegou na classe da gente, das crianças, tinha só os filhos dos crentes, dava umas 10 crianças. Papai falou assim, a semana que vem, irmã fulana, 3 jovens, vocês vão sair dentro desse lugar aqui, tragam todas as crianças. Mas maluca, nem todas as crianças é crente. Não estou perguntando se é crente. Eu quero todas as crianças aqui. Aí quando trouxeram aquela criançada toda, papai botou num saquinho um pirulito. Sabe o que é pirulito, né? Aquele que fica chupando. Porque Minas tem um nome que eu vou lhe falar. Minas mudou o nome de quase tudo, gente. O lugar difícil de pregar. A gente fica falando um nome assim, o povo fica, não, aqui não é assim não, o nome não é esse não. Pelo amor de Deus. Botou um pirulito, uma pipoca, um negócio assim dentro de um saquinho. Irmão, quando deu aquelas crianças, eles já olharam para papai e fez assim, domingo que vem tem de novo. Ó, a escola dominical das crianças, ó, lotado de gente. Agora escute, eu soube um dia desse que uma daquelas crianças que não era crente, que ia por causa do confeito, hoje é a coordenadora da mocidade do local. Ela tomou gosto pela igreja. Ela fez um pacto com Deus. E hoje é uma moça lá que está coordenando a mocidade. O evangelismo, ele não é uma coisa bitolada. E daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Só que a coisa foi crescendo, foi passando-se o tempo e eu, ainda no engenho, meu pastor Basílio, chegou para mim e falou assim, Samuel, chegou a hora de você gravar um CD. O que é que você acha? Eu falei, não acho nada. Eu não tinha dinheiro. Papai aposentado por invalidez. Minha mãe uma doméstica. Eu morando nos fundos da igreja, a gente vai sonhar em gravar CD. Ele disse, eu vou gravar seu CD. Eu falei, olha, mas você me paga depois. Eu falei, sim senhor. Fui para o estúdio, gravei um CD. E quando eu gravei o CD, aí eu não vendi mais porque a minha família era pequena. Mas todo mundo da minha família comprou um. Não, e sabe o que é pior, gente? Para minha vergonha, esse kit que eu estou vendendo, esse bendito CD está aí. E eu peço encarecidamente aos irmãos, quem pegar esse kit, não escute, nem o primeiro, nem o segundo. Você pode ter um infarto. Eu vendi, gente, em 1 ano e meio, 1000 cópias de CDs.
Aí eu inventei de gravar o segundo. Sabe o que é o terror vindo em segundo? Eu cantava pelo nariz, gente. Aí eu gravei o segundo e tal, e não vendi também não. 2 anos e 7 meses para vender 700 cópias. Pense no CD feio. Feio. Mas tá lá. Faz parte da minha história. É minha cama. Falar em cama, parabéns à irmã pela interpretação da música, viu? Top. Deus te abençoe. É muito complicado interpretar uma música depois dela cantada. Mas que arranjo, que maravilha. Quem fez o arranjo? Dei meus parabéns a ele. Diga a ele que foi eu que mandei dizer. O cara tirou onda, viu? Venda bem muito CD, em nome de Jesus. Seja rica. Estou profetizando riqueza para todo mundo. Quem recebe? Vai trabalhar. Escute. No segundo CD eu casei. Casei com uma moça. Quem está entendendo até aqui? Onde é que você quer chegar? Daqui a pouco você vai saber. Segundo CD eu casei com uma moça que tinha um problema na vista, que casar comigo só sendo cega. Uma menina chamada Isabela de Cássia, a menina mais bonita da igreja. Crente, tão crente que quase que eu desvio. Gente, é sério, eu vou falar um negócio a vocês. Se vocês me acham crente, vocês precisam conhecer minha esposa. Minha esposa é crente. A menina de oração. Conheci Isabela num ciclo de oração, com o cabelinho amarrado, vindo do horário do almoço dela. Ela almoçava no escritório da loja, porque ela tinha 2 horas de almoço, então ela corria no escritório, pegava uma marmita, comia em 10 minutos e corria para a igreja para gastar o restante do tempo orando. E eu gostei dessa moça. Casei com ela. E foi 1 ano e 6 meses para tudo. Namoro, noivado e casamento. A gente não namorou para casar, a gente casou para namorar mesmo. Por quê? Porque eu era filho do irmão Lucas. E o filho do irmão Lucas não podia pecar. E papai naquela pressão, vigia. Vigia. E eu dizia, não papai, tá tudo certo, vigia. Mas casei. E depois que eu casei, a coisa começou a ficar feia. Por quê? Porque eu comecei a sofrer uma perseguição na minha igreja. Foi uma época que eu gravei o 3º CD. As minhas músicas começaram a tocar em alguns lugares. E eu comecei a sofrer uma perseguição ao ponto de eu ficar 1 ano sem cantar na minha igreja central. E eu lembro que um dia eu fui no gabinete do pastor presidente. Eu falei, pastor, tenha misericórdia de mim. Me dê uma oportunidade. O povo aqui está achando que eu estou desviado. Eu preciso cantar aqui, porque quem não canta aqui, para o povo não convida mais. E eu estou sem convite. O pastor olhou para minha cara e falou assim, meu irmão, para mim tanto faz o senhor cantar como não. E eu dou oportunidade aqui a quem o tempo dá e a quem eu quiser. Sabe o que é o coração fechar? Você pegar a agenda assim, eu falei, nada não, vou arrumar um emprego, que eu não morri. Aí o que foi que eu fui fazer? Fui fazer campanha de político. Eu ia passar fome? É 12. Era eu cantando. Vereador, não sei quem é lá, 43, 1, 2, 3, era isso aí. Pastor me chamou. Como é que você usa o dom que Deus lhe deu? Eu falei, pastor, eu estava sem feira. E o cara me ofereceu 150. Eu sei que eu fiz uma campanha de um prefeito, o cara ganhou. Eu falei, pronto, é a minha vez, vou deixar de cantar e vou trabalhar na prefeitura. Me colocaram como diretor de patrimônio. Para quem não sabe, diretor de patrimônio não é nada.
É o cara que cola o tombamentozinho assim do lado. Só que Deus sempre me deu a graça de onde Ele me colocar, a gente começar a fazer um negócio doido. E na prefeitura eu ia de paletó e gravata. Pegava meus paletó, não estava usando. Eu ia de paletó e gravata. Chegava lá e quando o povo pensava que eu ia colocar o patrimônio, eu chamava, por exemplo, chegava na escola, fazia quantas cadeiras estão sem um tombamento? Eu fazia 100 cadeiras, pronto, coloca ela aqui do lado, por favor. Colocou. Tá aqui, ó, 100 placas. Eu preciso disso aqui colocado. Tá aqui a cola, mande alguém colocar que depois eu vou passar. O senhor é quem? Eu sou o diretor de patrimônio da cidade. Por quê? Resultado, eu não colava era nada. O povo era que ia lá e... Passa-se o tempo. Quando eu pensei que eu ia trabalhar na prefeitura, Deus foi tão bom comigo que o prefeito foi cassado. Aí eu perdi meu emprego. Voltei a cantar. As músicas começaram a dar certo e Deus, vou abreviar a história, Deus começou a soprar. E tem um grande perigo, gente. Quando a coisa começa a acontecer, evidentemente, naturalmente, que a igreja vai te abençoar melhor, a igreja vai te tratar melhor, a igreja vai te dar uma oferta maior. Tem lugar que você nem precisa pedir, eles vão lá e soa mesmo. Por quê? Porque a igreja começa... Vocês, por exemplo, tem gente aqui, me encontraram ontem ali, Samuel, eu voltei para a igreja ouvindo um vídeo seu. Tem gente que tem uma gratidão. Quem mais ganha coisa é a gente que prega e canta. E não é bajulação, não é fanatismo. É uma questão de gratidão. As pessoas chegam para a gente e falam, olha, eu trouxe isso aqui para você. É uma camisa, é um sapato, qualquer coisa. Como forma de gratidão pelo que Deus já te usou para mim. Só que esse é o tempo perigoso do ministério. Por quê? Porque começa você a ficar conhecido e você começa a vender um pouquinho mais de CD. Para você ter uma ideia, eu lancei Adorarei. E Adorarei, gente, Adorarei vendeu mais de 600 mil cópias. Aí você vai, aquela coisa toda. Aí chega a hora que tudo que você ouve na sua mente você vai ficar rico. É a hora de você enricar. É a hora de você... E você começa a viver para ganhar dinheiro. E o problema estava numa prisão que eu vivia. E qual era a prisão que eu vivia? O pastor mandava eu cantar, fazia, Samuel, canta aqui. Aí eu fazia, salve irmão, capaz do Senhor. E o pastor aqui atrás, já olhando para o sonoplasta, dizendo assim, solta o CD dele, solta. Eu não dava nem tempo de saudar com a paz. Salve irmão, capaz do Senhor. Tem hora que eu fazia, irmão, pera aí, deixa eu saudar. Por quê? Porque cantor não pregava. Cantor não podia pregar. Cantor é cantar, saudar com a paz e soltar o CD e cantar. O que foi que aconteceu? Eu comecei a usar aquilo que eu aprendi na minha infância. Não tinha jeito, gente. Está aqui dentro. Tem coisas que está aí dentro. Mais cedo ou mais tarde, ninguém vai conseguir mais colocar o pé em cima de você. Hoje é para você. Você vai dar a palavra de 5 minutos, só que você tem mensagem para 1 hora. E vão segurar? Vão, mas vai chegar um dia que ninguém consegue mais colocar o pé. Vai chegar um dia que esse controle vai ter que sair, porque se não te der oportunidade aqui, você vai lá para a praça, vai colocar um microfone na boca, vai falar 1 hora e vai descarregar tudo o que você queria descarregar. Não tem jeito. Quando Deus coloca algo dentro de você, já era, minha irmã. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai abrir uma porta. Aqui, ali, além, mas você vai fazer. Amém, gente? Eu comecei a dar umas palavras pequenas. Só que um grande problema começou a acontecer. Qual? Eu começo a fazer apelo.
Quando eu começo a fazer apelo, vem aquele monte de almas. Eu só estava usando o que eu aprendi com o papai. Quando eu terminava de fazer o apelo, os pregadores faziam: olhe, evento que Mariano tiver, por favor, não me convide. Por quê? O cara já faz tudo. Negócio de fazer apelo. Acredite, irmãos, eu passei por isso. Eu passei por uma situação com um pregador, que eu não vou dizer o nome por ética, famosão. E quando eu estou fazendo o apelo, estava 11, 12 vidas. E quando estava aquele monte de gente, o irmão levantou atrás de mim e falou assim: para de fazer o apelo, senão a gente vai ficar sem pregador. Porque o pregador estava dizendo: isso aí é trabalho do pregador da noite e não do cantor. E ele ia se levantar e ia embora. Só para você ter noção como é que é a coisa. Porque parece que ganhar almas é uma questão de glória para si. Gente, olhe para mim. Ganhar almas no culto é a única coisa que ninguém pode dizer que foi combinado. Oferta pode ser combinado. Paralítico levantando pode ser comprado. Eu sei lá se o cara comprou uma cadeira de roda e disse: ó, na hora que eu disser levanta, tu levanta. Pode acontecer máfia de todo jeito. Agora, para salvação de almas, não tem, meu irmão. Quem quer aceitar Jesus Cristo, vem aquele monte de gente. Onde foi que eu estava durante o dia, combinando com todo mundo para vir para cá? Trabalho de ganhar almas é um trabalho exclusivo do Espírito Santo. Era o momento que a igreja deveria mais vibrar, porque é a maior prova que o Espírito Santo está no meio da igreja, convencendo pessoas. Tem alguém me entendendo? Comecei a criar inimigos por causa disso. Só que o pessoal dizia assim: não, sabe o que é? É o hino que ele canta. Esse hino que ele canta aí, o povo vem para frente. Aí sabe o que eu fazia? Saudava a igreja com a paz do Senhor e fazia assim: quem quer aceitar Jesus? 100 pessoas na frente. Aí eu fazia: tá vendo que não é o hino? Não, é a palavra que ele dá. Eu cantava e Jesus salvava cantando. Resultado: quando Jesus quer salvar e você tem interesse que ele salve, não interessa se você vai cantar, se você vai pregar, se você vai chamar. Deus vai trazer gente. Amém, pessoal? Só que um belo dia eu fiquei observando que aonde eu morava não chegava cantor. E os cantores que chegavam lá, alguns deles esnobavam da gente. Não vou comer essa comida, eu não vou dormir aqui. Pra você ter uma ideia, gente, quando um cantor ia lá para casa, eu forrava a minha cama, porque a única cama que tinha para se dormir era minha. E eu ficava: eita, o cantor vai dormir aqui. E tinha deles que esnobava da gente. E vendo essa necessidade, e eu sabia da alegria que é uma pessoa lá dentro da roça receber um cantor que é conhecido, eu falei: sabe de uma coisa? Chamei minha secretária, eu falei: ó, eu preciso desviar o foco. E qual o desvio do foco? Essa ideia de ficar rico, de ganhar dinheiro. Eu preciso pegar o dinheiro que está entrando e canalizar para um local. Ela disse: você quer mandar para onde? Eu falei: eu preciso fazer umas cruzadas no sertão, aonde cantor não vai, aonde pregador famoso, desconhecido, não vai. Eu quero ir para lá. Tá, Samuel, mas isso é um projeto, Samuel, isso tem que ser pensado. Tá bom, pensa aí e me diz. Aí eu vou saindo da casa dela, aí a Roberta, ela chega para mim e fala assim: qual o nome do projeto? Eu olhei para trás e falei: bota Quero Almas. E fui embora. Quando eu volto, Roberta já estava com tudo esquematizado. Nossa, mãe, um projeto tem que ser assim. Você tem que ter isso, você tem que fazer isso. E vamos pensar desse jeito, e tarará e tererê. O resultado, gente, é que a gente foi a primeira cruzada, foi fazer a primeira cruzada. Eu levei alguns irmãos comigo, alguns cantores, coloquei um palco no meio da rua e fiz uma cruzada. Eu ainda lembro, Jesus salvou 43 pessoas. Quando Jesus salvou 43 pessoas, eu vi o pastor chorar de se acabar. E eu falei: o que há? Ele disse assim: isso aqui é resposta de oração.
Eu orei para Deus mandar alguém para me ajudar. Eu estava cansado. Eu prego aqui todos os dias, não aceita Jesus ninguém. E eu percebi que eu poderia ser resposta de oração para alguém. Eu falei, o que é que a gente faz? Daqui a 2 meses se prepara para a próxima cruzada. E o resultado, gente, é que a cruzada, a primeira cruzada, eu ainda lembro, eu comecei gastando 7 mil reais. A primeira. A última cruzada que eu tive agora, a gente gastou 65. Por quê? Porque a cruzada foi ficando grande. O projeto foi crescendo. Ao ponto da gente fazer o quê? A gente começou a levar brinquedo para as crianças. Só de brinquedo, a gente compra 400 brinquedos. Só de cesta básica, a gente leva 400 cestas. Aí a gente leva médico, dentista, a gente leva enfermeiro, a gente faz exame de glicemia. É um dia inteiro atendendo gente. Como é que funciona, Samuel? Eu vou te explicar. A gente loca um ônibus e só vai comigo o jovem, a irmã ou o irmão que jejuar 12 horas. Porque sem jejum e oração ninguém vai para o sertão. Comigo não. A gente jejua 12 horas e entra dentro do ônibus e vamos para aquele lugar. Quando a gente chega, 10 horas da manhã na cidade, o que é que a gente faz? A gente começa a distribuir pessoas. Olha, vai 3 para esse lado, vai 2 para esse, vai 3 para esse, vai 4 para esse. E a coordenação geral fica. Por quê? Porque a coordenação geral vai olhar o lugar aonde é que vai ser o Femininas. O que é Femininas? É um evento que a gente vai fazer de 2 horas da tarde. E aquele povo que saiu de 10 horas da manhã de casa em casa, eles saem dizendo, olha, tem um médico aqui na cidade que está na igreja e está querendo dar uma palestra para vocês sobre saúde feminina, TPM, menopausa, mulher chata, essas coisas. O que é que acontece? A mulherada lota a igreja de 2 horas da tarde. Só que a gente faz o quê? Leve as suas crianças. Porque tem brinquedo de graça. A gente loca, um mini parque de diversões. Todo inflável. Coloca no centro da cidade. E a gente anuncia no carro de som. Tem brinquedo de graça na praça tal. Irmão, é menino. É menino. Você sabe como é nordestino, né? É menino que não acaba mais. Aí o resultado, a igreja fica cheia de mulheres. A praça fica cheia de meninos brincando. Enquanto isso, tem uma juventude de casa em casa, de vila em vila, arrancando gente da mão de Satanás, expulsando o demônio. Ô, gente, os meninos chegam tão doidos para achar um demônio para eles expulsar, que onde não tem demônio eles colocam. É doideira. E o trabalho começa a acontecer. Quem coordena a Femininas é a minha esposa, e quem coordena o Kids é a minha secretária. Gente, é algo tão lindo. Enquanto isso, tem uma estrutura de som sendo montada em algum lugar da cidade. Sabe? É o som. Uma estrutura pesada de som. Então aquilo começa a chamar a atenção da cidade. São cidades que, para minha vergonha e para nossa vergonha, são cidades como Bocaina, que a cidade toda só tem 37 crentes. E nós entramos nessa cidade. E Jesus naquele dia salvou 100 pessoas. O pastor ficou chorando porque de 37 ele passou a 137 pessoas na igreja dele. Então o que é que acontece? O médico que vai dar a palestra aqui, ele dá a palestra, explica tudo, mas ele é crente. Aí no final o que é que ele diz? Espero que te vá bem assim como bem vai a tua alma. Aí vem o fisioterapeuta. Vai falar sobre ossos, aquela coisa de osteoporose, artrose, artrite, aquela coisa. Quando ele termina, ele diz assim, o osso quando fica seco, não tem mais como se tal, não sei o quê, mas eu conheço um, que ainda que o osso esteja seco, aleluia. O resultado é que a palestra ela é toda dada em cima da Bíblia. Até a menina que faz a estética das meninas e tal, tem de tudo. As crianças, um dia desse eu fui assistir a palestra das crianças e tinha uma dentista. E a dentista estava falando sobre cárie.
Ela disse, gente, a cárie é esse ponto preto, a cárie vai acabando com o dente, a cárie é como o pecado. Ela vai destruindo, 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 e chega um momento que não tem mais jeito. Eu falei, os meninos não estão entendendo isso não. Aí eu cheguei para os meninos e falei, gente, o que é a cárie? O menino disse assim, é o pecado. Eu falei, é isso aí. O resultado, gente, a gente esconde os brinquedos, a gente esconde o lanchinho, por quê? Porque a gente quer que as pessoas aceitem Jesus por Jesus e não por aquilo que eles vão ganhar. Deixa eu lhe dizer uma notícia para você da glória. Jesus salva no evangelismo pessoal, Jesus salva as mulheres que estão dentro da igreja, Jesus salva as crianças chorando e se entregando para Cristo. Só que as crianças que aceitaram Jesus e as mulheres, elas saem com uma missão, já saem missionária. Qual é? Trazer a família toda no culto da noite. Resultado, a noite está lotado. Crente não senta na nossa cruzada, crente fica em pé. Quem senta é não evangélico. Lota de gente. E quando lota de gente, aí o que é que eu faço? Eu pego um homem chamado Dr. Wagner. Ele é advogado e é pastor e é o pregador. O que é que o Dr. Wagner faz? Pega uma Bíblia católica desse tamanho e vai pregar. Meus irmãos, eu quero pregar hoje com a Bíblia católica. Aí os católicos ficam doidinhos. Sabe que legal, pegou a Bíblia da gente para pregar. Aí ele pega um versículo que está na Bíblia católica. E o pior, tem hora que ele prega nos livros apócrifos. O livro que não está na Bíblia da gente. Não sei se você já leu no livro de sabedoria, no capítulo 7, diz assim: um homem vai para o mar. E antes de entrar no barco, ele pede proteção a uma imagem. Não sabendo ele que o barco que ele vai entrar tem mais poder do que a imagem. Porque o barco ainda se move e a imagem não. Está no livro de sabedoria, gente, isso. E os católicos não lê. Aí o que é que o pastor faz? O pastor lê. Aí no final do culto, Jesus salva aquele monte de gente. O nome do Senhor é glorificado. A gente entrega a cesta básica para quem está precisando de cesta básica. Só que o projeto cresceu. O projeto cresceu ao ponto de um dia eu cheguei para minha esposa e falei: amor, vamos reformar a casa da gente. Ela disse: bora. Eu disse: diga o que é que você quer que eu faça. Ela disse: eu quero uma academia dentro de casa. Eu falei: vou fazer. Se eu quero uma banheira no meu quarto, eu falei: vai ter. Aquele sonho de casal. E eu comecei a projetar a minha casa e tal, eu vou fazer desse jeito, e eu comecei, e vai, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu, quando estou na empolgação da reforma da minha casa, lá em Quijingue, na Bahia, tem um macumbeiro que está incomodado com o barulho dos crentes. E o que é que ele faz? Disse que ia bater um bombo para tirar a igreja de perto da casa dele. Bateu o bombo e o resultado: a igrejinha rachou. Quando a igreja rachou, aí a missionária não tinha dinheiro para a reforma, olhou e disse: sabe de uma coisa? A igreja vai cair por cima dos irmãos, vamos vender o templo, a gente vai congregar na casa do irmão fulano, quando der, a gente compra outro terreno e começa a fazer a igreja. Quando ela vendeu o terreno, o macumbeiro gritou: os Oxóis nos ouviram. Nunca mais se levanta uma igreja evangélica nesse lugar. Só que quando ele está dizendo isso, eu estou dentro de um avião indo para Três Lagoas. E eu não sei se você crê, mas Deus fala dentro de avião com a gente. E Deus falou comigo. E a parada de Deus é essa: para a reforma da tua casa. Eu falei: hã? Pega os pedreiros. Eu contratei uma empresa para trabalhar na minha casa. E ele disse: pega aquela empresa, pega os pedreiros, pega todo mundo, coloca dentro de um carro e leva para o sertão da Bahia, cidade de Quijingue. Eu falei: fazer o quê? Um templo. Com que dinheiro? Com o que você guardou para a reforma da sua casa. Irmão, pensa, glória a Deus, porque não foi você. Pensa na luta.
Pensa na luta, eu dizendo é carne, isso não é Deus não, isso é carne, isso é churrasco, isso é da friboi. Eu dizendo vou nada, eu vou parar a reforma da minha casa nada, vou não, isso não é Jesus não, para com isso, é meninice. Gente, você sabe o que a pessoa cantar depois do culto e a avó dizendo você vai, e eu não vou não, você vai ver, não vou não. Resultado, eu passei a noite toda sendo perturbado por isso. Quando é de manhã, eu olhei e falei, tá bom, eu vou para casa e vou chegar em casa, eu vou conversar com nega. Se nega colocar tanto assim de defeito, eu sei que não foi o senhor, foi carne. Aí cheguei em casa, falei, amor, tem um negócio para te dizer. Ela falou, diz amor. Eu disse, Deus veio para falar assim. Fala, amor. Falei, Deus mandou parar a reforma da casa da gente. Para a gente construir um sertão, uma igreja lá no sertão. Ela olhou para minha cara e fez assim, então vai eu e os meninos, viu? Eu falei, a casa caiu. Resultado, peguei os pedreiros, peguei todo mundo. Coloquei na van que viaja com a banda. Passamos 800 quilômetros da minha casa. Quando a gente chega no local, você não tem noção. Gente, a maior coisa, a coisa mais linda do mundo é alguém olhar para você como resposta de oração. Ser famoso é uma droga, ser conhecido é besteira, ter CD vendido é bobagem. Gostoso é alguém olhar para você e dizer, eu orei para Deus levantar alguém e Deus levantou você. Aleluia. Se os meus colegas cantores e pregadores desse país soubessem o que é ser resposta de oração, o campo missionário não estava sofrendo como está. Escute. Eu chego nesse local e quem é pastor aqui sabe que isso é um recorde. Em 43 dias, nós construímos um templo de 8 por 21, com piso de porcelanato, forro de gesso, som de primeira qualidade. Nós construímos 2 banheiros. O banheiro é tão grande, gente, que o povo de lá entra assim e faz assim, dá para morar aqui. Eu botei chuveiro, não tinha nem água encanada, mas eu botei chuveiro lá e botei uma caixa em cima. E aquela coisa toda, e fiz uma igreja linda, porque o material que eu ia usar na minha casa, escute isso aqui, um grande problema do campo missionário é 2. Primeiro, nós temos 1000 missionários sendo sustentados por essa igreja. Você já procurou saber quanto é que a igreja manda para lá? Que história é essa de sustentar missionário com R$400? Você sobrevive com 400? E tá assim, ó, de gente fazendo missionários. Parece que ser missionário é viver em miséria. E não é. E não é. Missionário come, missionário dorme, missionário veste. Parece que ser missionário é sinônimo de pobreza. Tá aqui o irmãozinho missionário, bichinho, coitado, lascado. Segunda coisa, estamos construindo um templo lá no sertão, na obra missionária. Aí você vai lá, não é um templo, gente. Vamos falar a verdade. Não é um templo. É 4 paredes mal rebocada, pintada de cal, com uma telha brasilite quente, para os irmãos ficar debaixo. Aí você chega na cidade, a igreja aqui é no ar condicionado, é não sei o quê, porque aqui o piso é não sei o quê, irmão. Não existe isso. Não é porque é na África, não é porque é no sertão, que vai fazer uma coisa inferior. Lá também tem gente tão digna quanto os que estão aqui.
Eu sei que vocês aplaudem porque isso que vocês queriam falar e não conseguem, aí Deus terceiriza. Deus terceiriza. Obra missionária, gente, precisa ser feita com excelência. Amém ou não? Amém. Fizemos um templo que poucas cidades do Brasil têm um templo tão bonito quanto aquele. E quando eu soube que o macumbeiro disse o negócio, aí do lado do templo, o que foi que eu fiz? Uma torre de 7 metros de altura. Peguei o nome da igreja, Assembleia de Deus, e coloquei virado para a casa dele assim. Ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele vê é o nome da igreja. Aí quando vai escurecendo, que fica de noite, eu vou ter um refletor só para acender em cima assim. De raiva. Samuel, e as cadeiras de lá é de plástico? Nada disso, é estofada. Aleluia. Quem já viu isso aqui na internet, gente? Já conseguiu lá ver? A igreja é chiquetérrima. E eu não coloquei ar-condicionado porque o lugar que a gente fez a igreja é bem arejado. Então já coloquei em X ventilador e deu certinho. Mas olhe para cá. Está eu construindo essa bendita dessa igreja. E eu vi uma cena, pastores, que me fechou o coração. Eu vi um irmão trazer 10 ovos. E ele chegou para o missionário e falou: está aqui meu dízimo. Eu vi irmãos puxar um bode 3 quilômetros, arrastando. Quando chegar na casa do pastor, dizer assim: pastor, isso aqui é minha oferta. Enquanto a gente pede para fazer uma oferta de missões aqui, e é a coisa mais difícil do mundo hoje, e eu sei do que eu estou falando. Irmão, vamos ofertar para missões. O povo pega as pratas, pega o restinho e faz assim: está aqui para missões. Tem gente que não tem dinheiro. Tudo que ele tem é galinha. E dependendo da quantidade de ovos que as galinhas deles põem, eles tiram os 10% e levam para a igreja. Quase todo irmão do sertão tem uma galinha que é do pastor. Por quê? Porque ele vai esperar o dia que o pastor vai visitá-lo. E quando o pastor vai visitá-lo, ele pega aquela galinha, mata e faz uma comida para o pastor. A obra missionária, gente, Jesus disse assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quem me acompanha na internet sabe, raramente tem Samuel Mariano fora do Brasil. E não é falta de convite. Todos os dias eu sou convidado para os Estados Unidos, todos os dias eu sou convidado para a Europa, e a minha resposta é não. Por que, Samuel? Porque se for para passear, eu compro minha passagem e vou para passear. Eu só saio do Brasil para cantar lá fora se eu conseguir impactar o meu país primeiro. Não dá para impactar lá fora se você não faz algo grande aqui. Eu encontro um monte de gente com essa história: eu tenho um desejo missionário. Para quê? Eu queria ser missionário lá em Boston. Ah, é? Por que você não tem desejo de ser missionário aqui no Piauí? Por que você não tem desejo de ser missionário lá no Maranhão? De preferência lá... Onde é aquela cidade lá do Bita do Barão? Qual é o nome daquela cidade? Hã? Codó. Vai ser missionário em Codó? Tu sabe o que é ser missionário em Codó? É estar ao lado do maior macumbeiro do Brasil. Para ter uma ideia, até Temer vai para lá. E outra coisa, o cara é tão rico, mas tão rico, que ele fez uma pista de pouso de avião. É avião descendo e avião subindo. Só político de alta. Para ir para lá, para pedir macumba para ele. Ser missionário é encontrar o que eu encontrei lá. Encontrei um pastor que já não é novo. E eu falei: pastor, e esse macumbeiro? Eu falei: que macumbeira? Esse cara é nada. A igreja de Jesus está de pé aqui, ó. E quando é à noite eu vi o que foi a igreja de Jesus de pé.
um monte de gente no meio da rua declarando que Jesus era o Senhor. Eu nunca tinha passado por aquilo. Quando eu peguei o microfone, que eu saudei a igreja com a paz, o camarada endemoniado começou a quebrar as cadeiras do culto. Pá! Eu falei, eita! Incomodou. Ninguém quer ser missionário lá numa cidade chamada Barriguda. Vai para lá, para Barriguda. Quantos crentes tem? 12. Cidade toda. Quanto é que entra de renda por mês? R$450. Para nossa vergonha, quando eu cheguei em Barriguda, sabe quanto era que o missionário estava ganhando? 250. Desses 250, ele juntava com os 400 e pouco para pagar a água, a luz da igreja. Ainda bem que o templo era próprio. E ele ainda diz, olha o que o missionário diz, irmão, da feirinha que eu faço, eu ainda reparto com um obreiro. Aleluia. 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 Nós precisamos olhar urgentemente para o nosso país. Lula está por aí dizendo que tirou muita gente da fome. É porque ele não conhece o sertão. Sabe o que Lula fez? Lula colocou mais gente na fome do que tirou. Por quê? Porque inventou esse tal de Bolsa Família. E se tu for no sertão, o Bolsa Família mais desgraçou do que ajudou. As mulheres começaram a ter menino para ter o dinheiro. Quijingue tem uma mulher que tem 7 filhos. Eu falei, minha filha, para que tanto menino? Ela disse, é porque quanto mais menino, mais dinheiro, né? Agora, se tu for olhar, ela não consegue manter um menino com R$90. Ninguém consegue criar um filho com R$90 por mês. É assim que está o sertão. Tem missionários lá que estão lutando. E sabe qual é o problema do sertão? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Por que os macumbeiros e os católicos são tão fortes no sertão? Vou te explicar por quê. O macumbeiro faz uma macumba para um camarada rico. O cara rico dá R$10.000 para ele. Sabe o que é que ele faz? Guarda 5 ele compra de cesta básica. E o que é que ele faz? Ele mesmo vai na casa de pessoas que estão passando fome e entrega. Resultado, passa um pastor, os caras falam assim, ladrão. Passa um macumbeiro, benção padrinho. Porque a igreja está achando que evangelho nesses locais é só dizer, se arrependa, pecador miserável. Não é, gente. Jesus te ama, não mata a fome de ninguém. A igreja tem que pensar num social com urgência. Você está me entendendo? Quem está me entendendo aqui? Agora escute. Está eu terminando a construção. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Está eu terminando a construção. E de repente me aparece uma mulher. E ela diz assim, esse terreno do lado da igreja é meu. Eu na hora pensei e falei, essa mulher vai construir uma casa do lado da igreja. E ela vai encher o saco da gente. Para mandar baixar o som. E eu botei um som grande. Eu falei, de quanto é teu terreno? Ela disse, 10 por 30. Eu falei, a senhora vende? Ela disse, vendo. Disse, quanto? 1.300 conto. 1.307, então é meu, me dê, eu quero. Aí um velho que chegou perto de mim, soube que eu tinha comprado o terreno da mulher. O velho chegou para mim e falou assim, eu tenho 14 aqui desse lado. Eu falei, quanto ele? Disse, R$1.000 cada um. Eu falei, vende? Ele disse, vendo. Aí na hora eu pensei, poxa, 14 mil, eu vou dar uma viajada, vou vender CD, vou fazer tudo e eu trago esse dinheiro para cá. Aí chamei um assessor meu que pega desconto até em pedágio. Meu assessor chegou para ele e disse assim, dou 8 mil nos 14. Aí ele olhou para o meu assessor e disse, nem eu nem você, 9. Compramos os 14 terrenos, mais um 15. Aí aparece um velho e falou, esse aqui é meu. Eu falei, é mil? Disse, me dê. Resultado, gente, eu comprei o quarteirão inteiro. Todinho. Tudo isso aqui é da gente. E o povo achando que eu estava doido. Inauguramos a igreja, só que enquanto eu estava construindo, eu conversei com pessoas e descobri que a saúde daquele lugar
o único lugar que tem uma UPA não, é PSF. Desse jeito aqui, nem hospital tem. Epa! Ó, o único PSF, aqui, o único PSF que tem está a 28 quilômetros. Tem alguém me entendendo? Dentista é coisa de luxo. Não tem. Dentista você vai ter que andar 60 quilômetros. Ó, a escola que os meninos estudam, ele entra dentro de um ônibus e anda 28 quilômetros. Tá eu construindo e o Senhor falando comigo. E quando eu termino de inaugurar, que eu penso que eu vou voltar para minha casa, para terminar a minha casa, eu volto para o sertão e começo a construção de 4 salas de aulas. Uma dessas salas é de computação, música, inglês e espanhol. Você dá glória, irmão? Estamos construindo 2 consultórios médicos. Um é odontológico, o outro é clínico geral. Para tu ter uma ideia da chiqueza do consultório odontológico, ele é tão chique que a cadeira do dentista é 35 mil. Só a cadeira. Você é dentista, irmão? Estudante? Ferrou. Se formou, vai para lá. Gente, para você ter uma ideia, eu descobri um negócio tão interessante. Olhe para mim. Pastor, tem um monte de empresários querendo fazer missões. E não é com o microfone na mão. Porque empresário tem deles que não sabe pregar. Tudo que eles querem, sabe o que é? Investir. Mas eles querem investir num lugar que mostre para onde é que está indo. Quem está me entendendo? Para tu ter uma ideia, só de dentista, para eu levar para esse lugar, eu tenho 9. Agora 10. Tu tem noção que é o pessoal, os dentistas, ele mesmo dizer, eu vou pagar a minha passagem. Para ir lá a cada 2 meses, eu vou passar 5 dias lá, dando consulta gratuita. Só de médico já tem 6. Um apareceu ontem aqui em cima do púlpito. Chegou para mim e disse, quando precisar de mim, me chame. Eu quero ir lá consultar o povo. Gente, tem médico, a igreja tem médico, tem enfermeiro, tem advogado, tem tudo. Tudo que está faltando é gente para mostrar a clareza da coisa. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Amém. E eu estou falando isso aqui porque graças a Deus eu estou pregando hoje num congresso sério. Graças a Deus. Então eu tenho liberdade de falar isso aqui para vocês. Samuel, e a tua casa? Não terminei não. Até 2, 3 meses atrás eu estava morando de aluguel. Num vãozinho de... Você vê esse Samuel Mariano, aleluia. Eu estava morando num apartamento de 3 vãos. Saí assim da cozinha, estava na sala. Você não sente vergonha de levar na sua casa ninguém não? Eu? Vergonha eu teria se eu não estivesse fazendo o que estou fazendo. Fazem 5 anos que eu não sobrevivo de CD nem DVD. Os meus direitos autorais são para obra missionária. A visualização de YouTube que você vê rende dinheiro, mas não é meu, é da obra missionária. Agora escuta isso aqui. Tá a gente construindo o centro de treinamento. Sim. Embaixo desse negócio, desse consultório, dessa escola, a gente está passando uma laje e construindo um apartamento. E o apartamento vai ser muito legal. O apartamento tem 4 quartos. 1 é para o professor. 3 tem 2 camas cada um. Para quê? Eu vou fazer uma seleção no país. E vou levar jovens para lá. Ai, manda eu aleluia. Vou pegar jovens que têm desejo de fazer alguma coisa por missões. E vou colocar lá. Para quê, Samuel? Vai passar 6 meses interno. Amém? Amém. Eu vou dizer um negócio para você desanimar. Lá não pega claro, escuro, vivo, morto, não pega nada. É 6 meses sem WhatsApp, 6 meses sem Instagram, 6 meses sem nada. Ainda quer ir? É quente.
Vai andar de jumento. Tô avisando. Ô gente, agora eu não sei se você tem fé tão grande quanto a minha, mas se não tiver, monta na minha fé aqui. Até 2020, nós estaremos construindo um centro de treinamento em cada estado do Nordeste. Amém, gente? Samuel, e os 14 terrenos que você comprou do outro lado? Deixa eu te dizer, a gente cercou e estamos fazendo uma horta irrigada. Ou seja, você que vai para lá, se prepare para pegar na enxada, para plantar. Por quê? Porque isso vai ser um intercâmbio com o sertanejo. Você vai ensinar as coisas de Minas Gerais para o sertanejo, e o sertanejo vai ensinar as coisas do sertão para você. Você gostou da ideia? Samuel, como é que ela é irrigada? Deixa eu te contar. O cara que me vendeu o terreno esqueceu de estudar a terra, e eu estudei e deu água. E eu vou cavar um poço, e toda noite a gente vai ligar a bomba e vai soltar a água na coisa. O sertão todinho seco e só a horta da gente verdinha. Diga amém. Mês passado, eu fui para lá, fui olhar como é que tava, descobri que o cara do outro lado tava vendendo os terrenos, 11 terrenos. Eu falei, quanto? Ele disse, 1.000. E não é que eu comprei? Comprei tudinho e vou fazer uma quadra poliesportiva. Vou jogar bola com os meninos. Porque até então, bola lá leva pro inferno. Vou jogar uma bola que leva pro céu. Agora, na verdade, esse negócio de jogar bola é só besteira, porque eu sou ruim de bola. Quando eu jogava bola, eu só pegava a bola quando ela saía do campo, o menino fazia, vai pegar, Samuel. Gente, no sertão vale a pena usar todas as estratégias possíveis. Se for preciso, almoce com um macumbeiro. Se for preciso, reúna católicos, sente com eles, dê risada com eles, converse com eles, porque a primeira coisa que você vai ter que quebrar é essa separação religiosa que criaram dentro do sertão. Lá, meu irmão, tu tem que chegar lá sem ser religioso. E jogar bola vai pro inferno, e não sei o que, não vai adiantar, você vai perder todas as almas lá. Lá você vai ter que chegar com Bíblia, meu irmão, com a unção de Deus na sua vida. Ah não, porque aquele irmão que tem barba ali, aquele irmão ali não vai para o céu não. Para com essa besteira, porque o céu não é seu. Não foi você que morreu na cruz do Calvário por ninguém. Tem gente achando que o céu vai ser mais ou menos assim, ó. Jesus vai estar na entrada do céu dizendo assim, os irmãos assembleanos, por favor, entra por esse lado, os irmãos batistas por aqui, e os presbiterianos ficam aí fora que eu vou ver se tem uma vaga para você. Para com besteira. O céu é para aqueles que aceitarem a Cristo como um Salvador. O céu é para quem reconhecer que Jesus é Senhor. Se a sua igreja não permite, não vá de encontro aos costumes da sua igreja. Passa para outra igreja que permite você usar o que você quer usar. Agora não vem pregar evangelho para mim dizendo que é pecado sem você mostrar na Bíblia. Tem alguém me entendendo aqui, gente? Não sei se vocês lembram, gente, mas teve uma época que saiu, obrigado pastor, saiu um disco de um camarada chamado Adão. Quem assistiu esse disco aqui? Ô gente, tinha coisa pior do que ouvir aquele disco. A musiquinha de trás era assim, e ele fazia assim, e eu vi no céu os cabelos das irmãs que caía no ralo do banheiro. O anjo recolhia e guardava numa caixa. Sério? Você nunca ouviu não? Coloca no YouTube, gente, Adão, testemunho do irmão Adão. É sério? Mulher, eu vi no inferno mulheres que cortavam as pontas do cabelo. Coitada das irmãs de hoje, viu? Eu não sei, se cortar as pontas do cabelo leva para o inferno, tu imagina essas meninas que fazem essas massagens de queratina.
Evangelho sempre vai ser evangelho. E evangelho é: Jesus lhe ama, tem algo na sua vida, quer mudar a sua história, transformar você e levar você para o céu. Acabou. Isso é evangelho. Tem alguém me ouvindo? Vamos lá, vou encerrar. Eu fui olhar essa construção e nesse dia eu inventei de desviar o caminho. Entrei por uma vila chamada Alto. E quando eu entro nessa vila chamada Alto, eu encontrei, pastor, uma igreja que estava fechada há 10 anos. E eu olhei e falei: por que essa igreja está fechada, gente? E para minha vergonha, olha o que eu sinto vergonha no sertão. A missionária olhou para mim e falou assim: é que não tem ninguém para cuidar dos irmãos daqui. Você percebeu? Num congresso grande como esse, fica aquela confusão. Ah, porque não me deu oportunidade, eu queria ter oportunidade, eu queria ter oportunidade. Enquanto o sertão está precisando de gente. Gente, eu preciso falar isso aqui, porque isso aqui é um desengasgo de um missionário que vive dentro do sertão. Que o povo está clamando lá por um jovem. Você, jovem, que quer ser o pegador da igreja. Porque eu aqui sou o gostosão da igreja. Para de besteira, um dia você vai ficar feio, velho, cabelo branco, todo mal de pacos assim, ó. E tudo que vai ficar é a tua história. E qual é a tua história hoje na igreja? Você, mocinha, que não sai de casa. Eu não vou para a igreja não. Por quê? Porque eu não achei minha make. Não vou não, porque a minha escova não tá legal. Tem gente indo para lá sem escova, sem make, sem nada, mas cultua melhor do que você. A igreja estava fechada porque não tinha ninguém para cuidar. Eu dei uma de doido, fui no Ceará, cheguei no Ceará, eu falei: gente, o irmão falou: esse camarada é missionário. Eu falei: o senhor quer ir reabrir uma igreja? Ele disse: quero. Disse: pronto, pense aí direitinho, depois a gente vai conversar. Para que eu disse isso? Eu vim para casa, daqui a pouco o telefone toca. Irmão Samuel, eu disse: pois não. Eu sou missionário. Eu disse: oh, que legal, o senhor está onde? Eu disse: eu estou na rodoviária. Disse: fazendo o quê? Disse: indo para o sertão que o senhor disse. Eu disse: oxe. Eu disse: e os móveis? Ele disse: dei tudinho. Não tem móvel nenhum. Irmão, pensa na bronca. Perdi meu Natal. Fui buscar esse homem na rodoviária. Só que vê a estratégia de Deus, gente. Eu construí a igreja, resolvi as coisas, fiz tudo. E um camarada chegou para mim e me ofereceu uma casa. Para mim, para o Samuel. Uma casa linda, com um terreno enorme, por 28 mil. Eu falei: tu divide, dividi. Disse: divido. Eu disse: então eu quero. Comprei a casa, mas eu comprei a casa na intenção de quê? Eu vou levar meus amigos pregadores, vou colocar ar-condicionado nessa casa, deixar ela bonitinha, porque aqui não tem hotel bom, eu coloco o pessoal para dormir aqui. Resultado, quando eu estou levando o missionário, que eu pergunto: Senhor, onde é que esse camarada vai morar? E o Senhor me disse: tu não comprou uma casa lá? Falei: Senhor, mas a casa ninguém nunca morou, não tem um móvel. Ele disse: compre. Irmãos, compramos 14 mil reais de móveis. E pela primeira vez eu vi algo muito sério. A missionária chorou. Eu perguntei: está chorando por quê? Ela disse: eu nunca tive uma geladeira nova. Primeira vez. Aleluia. Resultado, entramos na igreja que estava fechada, reformamos. Colocamos o missionário lá. A igreja está crescendo. Já reinauguramos. Está linda a igreja. O nome de Jesus está sendo glorificado. E a igreja está crescendo na cidade de Quijingue. Samuel, onde é que você quer chegar pelo que você leu? Escute isso aqui agora. Os filhos de Cefas. Chegou no meio da rua, viu um camarada endemoniado e disse assim: em nome do Jesus que Paulo prega, sai. Sabe o que os demônios disseram? Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem ele é. Agora vocês, quem são? Jovem, igreja. A igreja só vai conseguir
a plenitude do nosso ministério na terra quando a gente ficar conhecido no inferno. Terminei a mensagem. Me diz uma coisa: os demônios sabem teu nome? Os demônios sabem quem é você? Meu negócio é com o céu. Religioso. Estou indo para o céu, mas negócio de demônio, quem quiser que fique. Os demônios têm que saber quem é você. Os demônios têm que olhar para você e dizer: não gosto desse cara, não gosto dessa menina. Por que, Samuel? Porque essa menina e esse camarada me dá prejuízo. Essa menina vai tirando gente que é cavalo da gente para ser pregador. Eu não gosto dela. Tá entendendo, gente? Ser missionário é ser inimigo do inferno. Alguém me pergunta: Samuel, tem gente falando mal de você. Eu falei: glória a Deus. Porque se não falasse, eu estava andando de comunhão com o inferno. E tem gente que não faz obra missionária porque sabe que obra missionária é desafiar o inferno, e ele tem medo do inferno se levantar contra ele. Ele tem medo de calúnia, ele tem medo de disse-me-disse, ele tem medo disso. Se você tem medo dessas coisas, você não serve para obra missionária. Obra missionária é para quem tem peito de enfrentar e dizer: pode falar, mas eu vou fazer. Pode me detonar lá fora, mas eu vou fazer. Pode falar de mim na internet, mas eu vou fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se esse congresso aqui não tiver nada de crítica na internet, tem alguma coisa errada sobre esse congresso. Se nesse congresso aqui ninguém sair falando mal dele, tem alguma coisa errada com o congresso. Satanás tem que usar alguém para falar mal disso aqui, porque isso aqui é uma afronta para Satanás. Eu acho incrível pessoas, principalmente a gente que depois que passa dos 10 anos na igreja, fica com esse testemunho ridículo. Estou na igreja há 10 anos, nunca fui caluniado, nunca falaram mal de mim, eu sou um exemplo nessa igreja. Deixa de besteira, que isso não é vantagem não. Vantagem é você ser falado, mas fazer a coisa certa. Vantagem é você ser caluniado. Está pensando que não ser caluniado na igreja é vantagem nenhuma? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Bem-aventurados sois vós quando caluniarem vocês por causa do meu nome. Se ninguém se levanta contra você, se você não passa dificuldade, se você não passa luta, se o inferno não tem raiva de você, meu irmão, eu vou te dar um conselho em nome de Jesus: aceita Jesus de novo, porque a casa caiu para você. Observe, gente, observe. Pregador que prega somente fogo, 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 bênção, 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 ele não vai passar perseguição. Não vai. Por quê? Porque de fogo Satanás entende, ele não está nem aí. De bênção Satanás também entende, ele não está nem aí. Não precisa Satanás estar preocupado. Irmão, Deus me deu um carro, o inimigo ficou furioso. Deus me deu uma casa, o inimigo ficou furioso com a casa que Deus me deu. Por quê? Satanás não se importa com os seus bens que você tem. Agora tu quer ver uma tempestade? Pega o carro que Deus te deu e começa a fazer missões. Pega a casa que Deus te deu e transforma ela num centro missionário. Peraí, mas eu vou transformar minha casa no centro missionário? Sim. Colocar alguém na tua sala, evangelizar ele durante meia hora. Você não vai transformar sua casa em uma igreja, mas a sua sala será um centro de missões na terra. Aí você vai ver Satanás ter raiva da sua casa, você vai ver Satanás ter raiva de você, você vai ver Satanás ter raiva dos seus filhos, você vai ver as coisas. Aleluia! O ano passado eu estava nos Gideões, e a irmã chegou para mim, e a gente estava fazendo o ofertório, e uma irmã, eu falei: gente, quem doar aqui 5 mil reais, eu vou na sua cidade, vou evangelizar com você. A irmã teve uma fé medonha, botou o dinheiro no bolso e falou: tá aqui, 5 mil reais para missões. Ela entregou o dinheiro e eu fui na cidade dela. Quando a gente chegou na cidade dela, foi 130 pessoas para Jesus. Foi uma bênção o culto. Só que foi uma bênção e o irmão falou: esse ano eu vou dar mais 5. Quando ele disse isso, a coluna dele travou.
travou, e ele deitou e acabou o homem. A irmã me ligou desesperada. Pastor Samuel, pelo amor de Deus, meu marido está paralisado, a casa caiu, eu já orei aqui. Eu falei, irmã, não ora para Jesus curar. Ela falou, por quê? Eu disse, vocês lembram do investimento que vocês fizeram? Vocês lembram do dia que a gente foi aí? Vocês viram quantas pessoas Jesus libertou? Isso é seta maligna. Coloque a mão na cabeça dele e diga, está repreendido a seta diabólica. Irmão, ela colocou a mão na cabeça do marido e diz assim, seta diabólica, em nome de Jesus eu te repreendo agora. O marido dela fez. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é que está você aí? Ah, eu sou conhecida no YouTube. É conhecida no inferno? Não vale. Ah, minhas fotos dá 10 mil curtidas. O inferno te conhece? É bom esse silêncio. A pergunta é, o inferno te conhece? Sabe o que é, Samuel? Eu tenho um patrimônio hoje de 2 milhões de reais. Só vai fazer diferença no dia que você pegar alguma coisa desse patrimônio e investir em gente, investir em pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, debaixo do sangue de Jesus. Esse baixinho que está aqui pregando para vocês essa manhã era para ser mais um cantor gospel podre de rico. Porque ser rico hoje como um cantor gospel é muito fácil. O que é que faz, Samuel? É só reunir um lugar como esse aqui, bilhetado. Pastor, quantas cadeiras tem aqui? 7 mil pessoas, faz a conta, 7 mil pessoas, cada um pagando 50 reais para entrar. Hã? Quanto? 3 milhões e meio? Aí sabe o que é que os cantores fazem? Sabe o que é que os cantores fazem? Eu só quero a metade da bilheteria. Uma noite o cara saía. Aleluia. Não precisa cantar nada de Bíblia. Sabe o que é que precisa cantar? Um negócio que balança seu corpo. Bora, galera. Acabou. Aí você faz assim, sangue de Cristo, mas você vai. Sangue de Cristo, mas faz uma marcha aí, uma tal de marcha para Jesus, que para mim não existe essa marcha para Jesus. Parece um carnaval disfarçado. Enquanto isso, Satanás está dizendo, não está incomodando não. Mas quer ver incomodar? É um jovem, uma jovem, uma irmã, um irmão, sair aqui pelo meio da rua, procurando gente que está na sarjeta, levando comida para ele, levando uma roupa para ele, levando um calçado para ele, e levando o evangelho para ele, dizendo, Jesus te ama. Aí o inferno começa a olhar para você e dizer, não gosto dela, não gosto dele, não gosto do que ela faz. E eu vou lhe falar, meu irmão, quando você perceber que o inferno está se levantando contra você, chegue na igreja e dê um glória daqueles que só você sabe dar, porque você está fazendo a coisa certa na hora certa. No dia que Satanás entrar na sua empresa e jogar uma seta lá dentro da sua empresa, dá uma olhada para ver se você não fez um investimento em missões. Se você fez, fica tranquilo, não vai quebrar nada, não vai dar errado em nada. É só Satanás dizendo que está insatisfeito com você, mas enquanto ele está insatisfeito com você, o céu está fazendo festa com você e dizendo, continua porque está dando certo, continua porque está dando certo, continua porque está dando certo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que é um jovem, está dentro da igreja e tem desejo de fazer a diferença. Gente, olhe para mim. Está acontecendo um avivamento muito... Eu queria isso aqui lotado, mas eu falei ontem que não é para todo mundo. Isso aqui é uma reunião particular. Do fogo todo mundo gosta. De missões, só quem tem desejo mesmo.
Ei, olhe para mim. Está acontecendo um avivamento tremendo na Colômbia. Sabe o que é que está acontecendo, moças? As moças e os rapazes estão procurando o pastor Satírio. Estão dizendo: pastor, entrei na faculdade de medicina. E o pastor fala: que legal. Ela diz: pois é, pastor, tem país aí que missionário não entra, mas médico entra. O outro chega: pastor, comecei engenharia civil. Que bom. Pois é, pastor, tem país aí que se entrar como missionário morre, mas eu entro como engenheiro civil. Tu já imaginou você estar no Estado Islâmico, aquele muçulmano passando por você e você sendo médico, e todo mundo olha para você e diz: é só um médico, e você chega no ouvido dele e diz: Jesus te ama. Eu sou médico, mas sou missionário, eu estou disfarçado aqui. Deus quer usar a sua profissão. Deus está de olho nesse curso que você está fazendo, moça. Vou repetir isso aqui. Deus está de olho nesse curso que você está fazendo. Deus me levantou como cantor porque Ele estava de olho em mim. Samuel, eu estou de olho em você. Eu estou de olho nesse seu desejo de viajar ao Brasil. Se vai viajar ao Brasil, eu vou te dar um negócio muito doido. O que, Senhor? Você vai chegar nas cidades e vai entrar num presídio antes de ir para a igreja. Você vai chegar nas cidades e eu vou te levar para o hospital antes de ir para a igreja. Senhor, mas cantor não faz isso, Senhor. O cantor passa a noite, passa a tarde toda no hotel. Pois é, mas você não é só um cantor, você é um missionário disfarçado de cantor. Eu quero mais de você. Senhor, eu tenho um desejo de ser dentista. Eu sei, você vai ser dentista, mas você vai ser uma missionária disfarçada de dentista. Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um pregador. Eu sei, você vai pregar em grandes locais, mas você vai ser um missionário disfarçado de pregador, porque antes de ser qualquer coisa nessa vida, eu vou colocar uma chama missionária dentro de você. Eu vou fazer isso com você. Senhor, eu quero ser rico, eu vou te deixar rico, mas por causa da chama missionária que está dentro de você, todo o dinheiro que entrar na sua empresa, todo o dinheiro que entrar no seu bolso, a primeira coisa que você vai lembrar é o campo missionário. Senhor, eu quero abrir uma loja. Você vai abrir. Senhor, eu quero vender muito. Você vai vender, mas a sua loja vai ser um campo missionário disfarçado de loja. Não dá para ser mais evangélico, meu irmão. Não dá mais não. O que é que você é? Eu sou evangélico. Não dá mais. O que é que você é? Eu sou gospel. Não dá mais para ser gospel. Está na hora de assumir a nossa posição. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades, é contra principados. Aleluia. Oh, olha para mim aqui, por favor. Não fica chateada comigo não, moça. Você que está com a Bíblia aberta aqui na minha frente, por favor, fica de pé. Eu preciso usar você como exemplo. Olhe bem para mim. Esse seu cabelo bonito, um dia ele vai ficar todo branco. Você pode pintar, você pode fazer o que você quiser, mas ele vai ficar branco. Essa sua pele que não tem uma ruga, um dia vai ficar toda enrugada. Um dia você não vai ser essa mocinha que você é hoje, paparicada pelos pais, porque os teus pais daqui a uns dias vão terminar a carreira deles e vão partir. E o que é que sobra, Samuel? Sobra a história da gente. Como é que você está dentro da igreja e não tem história aqui? Vai ficar velha, filha. Daqui a pouco começa a aparecer dor aqui onde você não tinha dores. Começa a aparecer umas coisas que você não tinha. E você dizendo, eu não tinha isso, eu era tão saudável. Pois é, o tempo está passando.
dia desse eu era um menino de 7 anos de idade que subia na cadeira da igreja, de tão pequeno que eu era, para cantar, para ver se os irmãos me viam. Eu já estou com 32 anos, já tenho 2 filhos, o meu filho já tem 12 anos. O tempo está passando. Um dia desse o senhor era cheio de cabelo, cheio de vida, hoje já está ficando velho e careca. Pode sentar, moça. E o que é que sobra? A sua história. Tem gente que vai morrer e ninguém vai contar nada sobre ele, por causa da ambição dele. É tudo para mim, é sou eu. Qual é a tua história? O que é que você tem feito? Eu conheço gente que começou a vender bombom no sinal de trânsito, e ele disse: Senhor, metade do lucro é da obra missionária. Resultado, hoje ele tem um monte de bomboniere. As bomboniere dele não falta gente entrando, e até hoje metade de todo o lucro das lojas dele é da obra missionária. Ei, na cidade de Osasco, na igreja da gente, Assembleia de Deus, pastor José Amaro, se juntou uma equipe de empresários. Para quê? Eles disseram: uma vez por mês nós vamos tirar todo o lucro. Não é metade não, é o lucro de um dia. O faturamento de um dia da nossa loja é para a obra missionária. Resultado, a rua que tem a loja deles, quase todas elas faliram por causa da crise. Se tu for na loja desses irmãos agora que está vendendo, ninguém consegue entender por quê. Simples, porque a loja deles era um campo missionário disfarçado de loja, e campo missionário disfarçado de loja não entra em falência. Ei, moça! Enquanto você diz à sua mãe que não vai comer aquela porcaria que ela colocou na mesa, tem gente no sertão que queria comer aquela porcaria. Um dia desse eu fui levar uma cesta básica, e quando eu cheguei na casa da mulher, eu coloquei a cesta no chão, e uma criança começou a fazer assim. E daqui a pouco ela deu um grito: mamãe, biscoito! E quando eu fui olhar o biscoito, eu pensei que era aqueles biscoitos recheados. Era um tablete de biscoito Maria. Ele estava todo feliz porque chegou o biscoito. Enquanto isso, eu paro num posto de gasolina e a minha filha pede um King Joy. Pai, compra o King Joy para mim. E quando eu comprei aquele King Joy, eu peguei e eu falei: eu sou milionário, eu sou rico. Aqueles meninos do sertão talvez não vão saber o que é King Joy nunca na vida, mas pelo menos um tablete de biscoito Maria eles vão saber o que é. Porque se depender de mim, eu vou rodar esse país inteiro. Aleluia. Do dinheiro que a igreja aqui me deu, uma parte já foi para construção no sertão. Do dinheiro que vocês compram CD, vai todo para o sertão, para construção de igrejas, para construção de posto médico, para construção de escola. Samuel, você quer ser político? Eu já sou eleito, meu irmão. Qual é a sua intenção, Samuel? Abrir igreja? Eu não, eu quero ajudar gente que está tentando fazer alguma coisa. Eu não posso morrer com a fama de cantor gospel. Eu não posso partir para o outro lado da vida e vocês só lembrarem da minha música. Eu morreria frustrado. Eu preciso levar uma geração para o campo missionário junto comigo. Sabe o que é, Samuel? Eu não tenho dinheiro. Tem sim. Jovem não tem dinheiro. Tem sim. Você tem celular.
Você tem o WhatsApp só pega se tiver internet. Internet só pega se tiver crédito. E crédito você só compra se tiver dinheiro. Missões você não sabe investir, mas sem Zap você não fica. Samuel, eu não tenho dinheiro. Tem sim. Quanto é que você gasta nesse seu cabelo? Eu não saio de casa sem minhas unhas, sem não sei o que. Dá uma olhada quanto você tem gastado com a sua beleza. É pecado, Samuel? Claro que não. Mulher tem que andar bonita. Só que quando o dinheiro que chega para você é investido todo em você, em vez de investir em pessoas, tem alguma coisa errada, meu irmão. A chama missionária precisa ser acesa na gente, ao ponto de quando a gente começar a se maquiar, a gente lembrar que tem gente que queria aquela maquiagem, mas não tem dinheiro para comprar. Isso é missões. É você colocar uma roupa e ficar se achando feia porque a roupa, enquanto tem gente que está querendo pelo menos uma roupa de chita para usar. Se você chora quando a palavra é que você vai vencer, mas você não chora quando a palavra é tem almas morrendo, tem alguma coisa errada com você. Se você consegue chorar com uma música gospel que fica massageando o seu ego, e você não chora quando você escuta aquele hino, o Senhor da ceifa está chamando, tem alguma coisa errada com você. Tem um negócio doido com você. Pastor Wellington, Deus está levantando essa manhã missionários. Vai sair missionários daqui. Se prepare para enviar para o campo missionário gente daqui. Gente daqui. Porque Deus está arregaçando algumas coisas que estavam fora do lugar dentro de pessoas aqui. Você não vai ser normal. Você vai pregar para ganhar almas. Você vai cantar para ganhar almas. Você vai evangelizar para ganhar almas. Você vai comercializar para ganhar almas. Tudo seu vai ser envolvido em almas. Deus vai levantar você. Esse país te espera. E depois de uma obra terminada nesse país, eu estou profetizando, depois de uma obra terminada nesse país, Deus vai te levar a um país. E eu acho bom você aprender inglês, espanhol, procurar saber cultura de outros países. Aleluia. Ei, moça, entra num curso de inglês urgente. Entra num curso de espanhol urgente. Faça força. Aprenda mesmo, fale fluentemente, porque o que Deus está fazendo nessa manhã aqui é algo muito sério. Ei, pai, ei, mãe, você, por favor, paga o curso de inglês e de espanhol do teu filho urgente. Você está perdendo o seu filho nesta manhã, hoje aqui, começo de tarde, para a obra missionária. O orgulho que você vai ter do seu filho não é porque ela cresceu na vida, é porque ela diminuiu e se tornou missionária. Eu quero orar por você. Quero orar por você que você quer ser hoje uma oferta missionária. Eu fiz isso. Eu fiz isso e o meu ministério foi mudado. Alguém fica perguntando, Samuel, por que o seu ministério é desse jeito? Porque um dia, numa manhã missionária como essa, o pastor perguntou, quem quer ser uma oferta missionária? Eu corri na frente, me ajoelhei, coloquei a face no pó e disse, Senhor, eu estou me ofertando hoje. Deus virou o meu ministério de cabeça para baixo. E até hoje ninguém consegue entender como. Eu quero saber se você quer ser uma oferta missionária hoje. Eu quero saber se você quer se render à obra missionária. E se você quiser, eu estou aqui para orar por você. Você hoje vai chorar por almas. Você hoje vai viver por almas.
Você hoje vai cantar o que você não cantava. Você hoje vai sentir o que você não sentia. Deus vai te dar mensagens evangelísticas. Se prepare, porque as mensagens que Deus vai te dar vai ter cunho evangelístico. Vai! Eu não estou pregando pra gente normal. Eu não estou pregando pra gente normal. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Senhor, Papai do céu, perdoa a gente, Papai do céu. É que a gente é tão ingrato. O Senhor dá tanta coisa pra gente. Tudo que a gente sabe é reclamar. Papai do céu, oh papai, perdoa a gente. A gente está se rendendo. A gente assume o chamado. Perdoe a gente. A gente tentar fazer a coisa certa. A gente vai tentar trazer alguém para o Senhor. A gente vai tentar ser pousado a partir de hoje. Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar te obedecer. O Senhor não vai ficar triste com a gente, mas não. Vai não.
se chama graça. É graça. Favor imerecido, perdão de pecado, isso se chama graça. É pela graça. Tudo graça. Esse aleluia aí é graça. Esse glória a Deus aí é graça. Essa mão levantada é graça. Você só tá aqui por causa da graça. Ainda não morreu por causa da graça. O ministério não faliu por causa da graça. Você ainda canta por causa da graça. Você ainda prega por causa da graça.